Então, boa noite a todos. Nós possamos estar aqui todos nós unidos, aquecidos pelo calor humano e pela nossa vontade de partilharmos e aprendermos mais, todos nós, uns com os outros. E nessa noite de hoje, podermos partilhar esse assunto que são as fobias e que vou apresentar hoje para vocês, neste tema que foi proposto no presente e no passado. Aquilo que eu vou vos apresentar hoje é um pouco também da minha prática clínica, porque como a Cláudia já disse, tirando o doutor, aquela... É para apresentar com doutora ou sem doutora? Sem doutora, Cláudia. E ela vai, doutora Gláucia, portanto, é um pouco da minha prática clínica, porque como ela já disse, eu sou psiquiatra, mas também alguns casos clínicos que eu acho que vai também nos ajudar a compreender um pouco dentro da perspectiva também espírita, porque como ela já disse também, senão não diga a minha idade, porque senão não precisa, são 11 anos, desde os 11 anos de idade, que venho tentando compreender dentro dessa ótica algumas questões que são da vida de todos nós. Portanto, são as fobias no presente e no passado. Agradeço ao Centro de Cultura Espírita por essa oportunidade, aos amigos da espiritualidade que nos apoiam nessas oportunidades no nosso dia a dia e a todos vocês que deslocaram nessa noite fria para estarem aqui hoje a nos ouvir e a partilhar este momento com todos nós. Portanto, nós vamos então, esse é o índice da nossa apresentação e nós vamos apresentar a prevalência das perturbações ansiosas em Portugal. Isto por quê? Porque as perturbações fóbicas, a gente sabe que a fobia é um medo exagerado. Então, quando é que a pessoa tem uma fobia? É uma condição psiquiátrica na qual o medo em excesso causa uma fobia. E quando essa fobia é muito exagerada, causa o pânico. Portanto, não é aquele medozinho que todos nós temos de alguma coisa em algum momento da vida. Portanto, realmente a fobia é um medo exagerado e quando esse medo chega a uma proporção muito intensa, nós temos então aquela condição que nós conhecemos como o pânico. Então, nós vamos apresentar a prevalência das perturbações da ansiedade em Portugal. Nós vamos apresentar a definição das fobias, os tipos, fobia social, focalizando mais sobre a fobia social e as fobias específicas e alguns casos clínicos. E por que as perturbações ansiosas? Porque as perturbações das fobias estão dentro das classificações psiquiátricas classificadas como uma perturbação do foro ansioso. Ou seja, todas as perturbações dos medos e das perturbações fóbicas, portanto, classificam-se como uma perturbação de ansiedade. Esse quadro que eu vos trouxe, eu acho que é bastante interessante para elucidar uma questão que é interessante. Ele faz referência a este estudo epidemiológico nacional de saúde mental, que foi um estudo desenvolvido pela DGC, que é Direção Geral de Saúde, e ele foi publicado em 2013, mas é interessante porque nos coloca como o primeiro país europeu, dentro de que nós somos o primeiro país nas perturbações, no ranking europeu em perturbações de ansiedade. Ou seja, nós somos o primeiro país na Europa que tem mais perturbações de ansiedade. E nós estamos numa percentual mais ou menos em torno de 16% da população portuguesa está diagnosticada com alguma perturbação da ansiedade. Se nós formos repartir isso dentro desse queijo, esse gráfico em queijo aqui, nós teríamos mais ou menos, incluindo também o estresse pós-traumático, que não é classificado uma perturbação dentro da classificação das perturbações da ansiedade, mas eu incluí aí também, aliás, eu não, a DGC, a Direção Geral da Saúde, e também a perturbação obsessiva compulsiva, que não é considerada uma perturbação da ansiedade, mas nesse gráfico eles incluíram tudo porque há um grande componente da ansiedade nessas duas perturbações. E se nós incluirmos todas essas outras classificações, a fobia social, a ansiedade generalizada, o pânico, por exemplo, e esse nome feio aqui que é a agorafobia, que é o medo dos lugares abertos, por exemplo, de atravessar uma rua, ou então de estar no estádio de futebol, por exemplo, nós teríamos então
no total, 25,6% da população portuguesa com algum tipo de perturbação ansiosa. Isso é nada mais, nada menos do que 2.560.000 pessoas em Portugal com algum tipo de perturbação do foro ansioso. Ou seja, se nós focalizarmos somente esse quadrado, essa fatia desse queijo aqui ou desse bolo, com algum tipo de fobia específica, que é aquela que é mais prevalente, a fobia específica é a fobia de alguma coisa específica. Por exemplo, uma fobia de andar de elevador, uma fobia do escuro, uma fobia de aranha, uma fobia qualquer de alguma coisa, algum lugar, de sangue. Portanto, nós teríamos 8,6%, que significa 860.000 pessoas em Portugal, na população portuguesa, com esse tipo de fobia. Então, aqui nesta sala, com mais ou menos 70 a 80 pessoas, nós teríamos com certeza mais do que 10 pessoas com algum tipo de fobia. Não é aquele medozinho que todos nós temos, que dá um friozinho na barriga de vez em quando, mas é um tipo de situação que realmente causa constrangimento e é disfuncional. Portanto, quando nós trouxemos esse quadro, então aqui está a definição de fobia, que realmente é algo que nos causa constrangimento, que limita a vida da pessoa, que causa com que a pessoa tenha algum tipo de limitação pessoal, funcional, familiar, social, e que realmente é irracional, repetitivo, portanto, e que causa realmente um tipo de limitação para o indivíduo. Portanto, e isso é que se caracteriza, o que se define como fobia. Não é um simples medo que todos nós temos alguma vez na nossa vida. Portanto, para realmente caracterizar ou para definir este medo, tem que ser exagerado, tem que ser irracional, tem que ser repetido de alguma circunstância ou de algum objeto específico, mas que nos cause algum tipo de limitação. Obviamente, a nível espiritual, nós sabemos, e os espíritos nos dizem que o medo é o portal da obsessão. Por quê? Porque efetivamente, quando nós sentimos esse medo exagerado, isso nos mostra ou demonstra as nossas fragilidades e nos fazem sintonizar com o quê? Com espíritos que acentuam as nossas vicissitudes, e isso nos faz sintonizar com amigos espirituais que nos querem de facto menos bem. E efetivamente por isso que os espíritos nos dizem que é portal da obsessão, porque efetivamente quando nós estamos mais fragilizados, nós sintonizamos com energias espirituais menos boas, e por isso efetivamente nesses momentos nós estamos mais fragilizados à obsessão, ao fenômeno obsessivo. Então, dentro dessa classificação das fobias, nós teríamos as fobias sociais, que nós vamos aqui apresentar, as fobias específicas, e agora a fobia medo de lugares abertos. E as específicas são classificadas também de 4 formas: a animais, aos ambientes, a uma muito específica e muito comum, ao sangue ou objetos cortantes, e as situações ou situacionais. Passando para a situação da definição da fobia social, também vou agora focalizar especificamente, porque depois eu vou dar um caso clínico muito específico sobre a fobia social, e depois, que é menos frequente do que a fobia específica, e depois nós vamos então dar exemplos de uma e de outra. A fobia social. Na fobia social é aquela chamada da timidez patológica. É diferente de uma timidez simples, uma timidez que todos nós às vezes temos por uma retração familiar ou porque teve uma criação mais reprimida, mas é aquela timidez mesmo patológica. É aquele indivíduo caracterizado por um medo de se sentir o centro das atenções, de ser permanentemente observado ou julgado, e essa pessoa começa a ter uma cognição, um erro de cognição, achar que começa a ser o centro das atenções, mesmo que não seja. Ou seja, e tem esse erro de cognição negativo, porque como tem uma baixa autoestima, vai sempre achar que ele é o centro das atenções, que as pessoas vão comentar sempre negativamente, nunca positivamente. Por quê? Porque a baixa autoestima dele leva-o a sentir que nunca as coisas estão suficientemente bem feitas no julgamento dele próprio e segundo a sua baixa autoestima. Então, tem uma prevalência de 7% na população. Os eventos sociais acabam por ser evitados e suportados com imenso sofrimento.
Então, por exemplo, se uma pessoa tem que fazer uma exposição social, feito esta, uma palestra, começa a sofrer dias antes a pensar como é que vai fazer essa exposição. E essa exposição é tão intensa, esse sofrimento é tão intenso que é capaz de ter dor de barriga quando pensa que vai se expor ou que vai fazer a palestra, suores frios antes de pensar, e só o pensamento, isso, por exemplo, pode ser uma exposição para colegas de trabalho, pode ser, por exemplo, uma aula que vai dar a colegas, pode ser uma prova oral, por exemplo, e assim sucessivamente. Portanto, e só de pensar na mera expectativa de que isso vai acontecer, a situação lhe causa constrangimento. Depois, uma outra coisa que é muito interessante, que é, após o evento ocorrer, a avaliação negativa que a pessoa tem sobre o seu desempenho é sempre muito má, porque ele nunca tem uma avaliação positiva sobre aquilo que ele fez. Eu vou cometer aqui uma incorreção com vocês. Eu sou incapaz de ver uma palestra minha que fiz na internet ou ver uma filmagem que fiz sobre mim, sobre a palestra que fiz. Eu já comentei isso com alguns amigos meus. Sou incapaz. Por quê? Porque a minha avaliação sobre uma palestra que faço nunca é suficientemente boa sobre aquilo que realizei. Portanto, então esse tipo de pessoa, o julgamento sobre si próprio é sempre muito rígido. Portanto, tem a ver com a sua avaliação sobre si mesmo e sobre o julgamento negativo sobre o que faz e sobre a sua necessidade de fazer melhor sobre aquilo que fez. Portanto, prosseguindo, o principal sintoma é a ansiedade excessiva na presença de outra pessoa. Está relacionado com o medo ou essa rigidez na avaliação sobre si próprio em relação ao outro, ou como o outro vai julgar aquilo que está a fazer, e pode ser circunscrita, por exemplo, a eventos específicos como o comer frente ao outro, escrever ou falar em público, ou generalizada. Por exemplo, uma coisa muito comum, eu tive uma doente minha que dizia que era incapaz, isso é muito frequente, é mais frequente do que a gente pensa, que era incapaz de assinar cheques. E o problema dela era, na altura que a gente usava muitos cheques, era incapaz de assinar um cheque quando ela tinha que assinar cheques, porque era incapaz de as pessoas avaliarem a letra que ela fazia no cheque que ela realizava. Portanto, isso é um tipo de uma fobia circunscrita, mas uma fobia social por timidez patológica. Portanto, ou generalizada, em que a pessoa se sente constantemente julgada, observada e avaliada e sempre com cognição negativa sobre aquilo que realiza. Muito bem, quais são os sintomas disso? Quando a pessoa se sente exposto, o que é que a pessoa sente? Normalmente, tem logo um rubor facial, portanto, uma sudorese intensa, uma sensação de taquicardia, que é aquela aceleração cardíaca. Essas pessoas, por exemplo, quando tem que se expor, normalmente tem que tomar algum comprimido para poder fazer uma exposição desse tipo. Uma tensão muscular, uma fala hesitante, sensação de boca seca, ficam logo assim com a boca muito seca. São sintomas que visam a pessoa ou seja, filogeneticamente tem a ver com, ou seja, filogeneticamente quando eu digo em termos de evolução, tem a ver com preparar a pessoa para a fuga. Então, essa sensação de boca seca, de taquicardia, e que às vezes podem até levar a um sintoma que parecem que a pessoa, mimetizam um ataque de pânico. Parecem que a pessoa vai desencadear, no momento a seguir, um ataque de pânico, mas que não vai ocorrer simplesmente aquela sensação que a pessoa pode realmente ter até um ataque cardíaco. Muito bem, os modelos de condicionalismo, quando a gente pensa o que é que dão origem à fisiopatologia, ou seja, qual é o mecanismo fisiológico que desencadeia e todos esses sintomas que eu acabei de dizer, explicam que realmente o estímulo fóbico muitas vezes gera essa resposta fisiológica, muitas vezes inconscientemente e de uma forma automática e irracional. E, por exemplo, alguns medos que nós conhecemos, como, por exemplo, assim, quem é que tem medo de aranha nessa sala? Quem é que tem medo de barata ou medo de cobra? Muitas vezes são coisas apreendidas e transmitidas até de uma forma hereditária ou filogenética, ou como se estivesse na nossa própria espécie, na evolução da nossa espécie. E há estudos que demonstram que isso é transmitido geracionalmente.
É quase como se houvesse uma tendência da nossa criação ou da nossa cultura transmitirem determinados medos. Por exemplo, é uma tradição ou é cultural ter medo de escuro, por exemplo. Mas há determinados medos que são realmente transmitidos pela nossa cultura, há determinados medos que são transmitidos quase de uma forma filogenética, ou seja, pela nossa evolução. Um exemplo disso são estudos que são feitos com neuroimagem e que mostram a ativação de um centro do nosso cérebro que se chama a amígdala, que é uma região do cérebro que é hiperativada quando nós sentimos medo. Então mostra-se determinadas imagens que são mostradas para as pessoas, por exemplo, como aranhas, e as pessoas têm imediatamente ativada a região da amígdala. Então a maior parte das pessoas tem medo de aranha, a maior parte das pessoas tem medo de escuro, a maior parte das pessoas tem medo de guerras. Portanto, então são medos irracionais, são medos inconscientes e automáticos, que são quase do desenvolvimento da nossa espécie e que foram responsáveis quase pela preservação da nossa espécie. Mas outros tipos de medo que não tem nada a ver com a preservação da nossa espécie, que não tem nada a ver com a nossa evolução, que são os tais medos ontogenéticos, que são do próprio indivíduo. E é esses medos ontogenéticos que a gente remete à própria evolução individual de cada ser e até mesmo à própria reencarnação. Por exemplo, por que um determinado indivíduo tem medo, por exemplo, de facas? Outro indivíduo tem medo, que é uma fobia específica. Outro indivíduo tem medo, por exemplo, de altura. Outro indivíduo tem medo de água de piscina. Outro indivíduo tem medo de tomar banho de mar. E isso não tem nada a ver com a espécie ou evolução da espécie. São medos individuais e tem a ver com a evolução individual ou reencarnatória de cada ser. E o Espiritismo vem explicar isto. E esses indivíduos, quando são observados na sua neuroimagem, não têm a amígdala, que é essa região do cérebro, que está presente no cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, não tem essa parte do cérebro ativada, que quando existe essa ativação, por exemplo, naqueles medos mais primitivos, quando são ativados no nosso cérebro, naqueles medos mais irracionais. Portanto, então, nessa fobia social, portanto, nós teríamos ainda, acomete 1 em cada 8 indivíduos, tem um curso crônico, normalmente inicia na adolescência, normalmente entre os 20 e 30 anos de idade, tem uma alta, entre os 13 e 20 anos de idade, tem uma alta comorbilidade com o uso de substâncias, nomeadamente com o álcool. Isso por quê? Porque os indivíduos buscam as substâncias para poder acomatar, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade em me expor em público, ou estar entre os meus amigos, na fobia social é muito normal que o jovem busque, por exemplo, o uso da bebida alcoólica, porque acham que como o álcool é desinibidor, então vai buscar a bebida alcoólica para conseguir estar entre os seus pares. Então é muito comum e muito frequente que exista então o abuso de álcool e também a dependência de substâncias para poder o jovem se sentir mais à vontade entre os seus pares. E normalmente o indivíduo, o sujeito, tem uma fragilidade na sua autoimagem. Nós também vemos a pessoa desenvolver muitos erros cognitivos, portanto há uma perversão na cognição. Por exemplo, eu não posso cometer erros, se eu cometer erros eu vou ser mal avaliado. Se eu tenho que parecer competente, por exemplo, se eu cometer algum erro ninguém vai gostar de mim. A pessoa começa a construir mandados, que são construções mentais negativas sobre si próprio, sobre as quais fica subjugado e repetitivamente a pessoa começa a construir essas tais frases construídas e interiorizadas sobre as quais a pessoa fica subjugada e começa a ter alterações de comportamento. Como, por exemplo, se eu falar algo errado será uma tragédia, eu não posso falar em público porque eu vou me expor, e assim sucessivamente, alimentando então a sua fobia. Portanto, dando seguimento, nós podemos entender então qual seria, do ponto de vista espiritual, a origem das fobias sociais dentro de uma perspectiva mais ampla e trazendo então à tona uma perspectiva mais espiritual. Teríamos aqui então
na compreensão do ser como um ser espiritual, que todos nós somos. Portanto, todos nós sabemos que somos seres espirituais, que não nascemos no momento que reencarnamos, mas quando nós reencarnamos, nós estamos dando continuidade à nossa existência espiritual. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos uma herança espiritual. E essa herança espiritual, ela colabora para a nossa condição de seres reencarnantes. E trazemos nessa herança espiritual essa condição mais ou menos propícia para o desenvolvimento da nossa saúde mental. E nomeadamente também dos transtornos mentais, das perturbações mentais, dentre elas as nossas fobias. Portanto, então os nossos medos não são medos somente adquiridos muitas vezes nessa própria reencarnação. Alguns serão, com certeza, mas outros tantos serão o reforço de vivências do passado. Portanto, alguns dos nossos medos adquiridos no presente não são só adquiridos no presente, foram reforços de situações vividas em outras reencarnações. Portanto, porque a nossa genética só expressa 0,3 a 0,5% de influência sobre esses medos. Ou seja, aquilo que está dito pela medicina é que esses tipos de influência sobre as fobias só tem expressão na nossa genética em torno nem 1% tem influência na nossa genética. Então, de onde é que vem essa influência? Vem da nossa herança espiritual, vem muito do nosso desenvolvimento, ou seja, quando eu falo de desenvolvimento, eu estou a falar a partir do momento em que nós somos concebidos. Por que quando eu falo concepção? Por quê? E quando eu falo concepção, eu falo todo o período perinatal. Porque a partir do momento que nós existimos, e quando nós existimos a partir do momento em que somos concebidos, né, para o espiritismo, no momento que existe a junção do gameta feminino com o gameta masculino, nós estamos sendo influenciados ou seja, pelo psiquismo do nosso pai e da nossa mãe. E nós podemos observar isso através das experiências de regressão de memória, em que muitos dos medos vivenciados pelos nossos, principalmente pela mãe, que tem uma grande interação psíquica com o feto ou embrião durante a gravidez, vai influenciando de uma ordem imensa o psiquismo da criança que vai reencarnar. Existem assim relatos imensos. Eu estou a lembrar agora de um relato de uma mulher que tinha muito medo, por exemplo, de engravidar, tinha medo de ter filhos e de parir de uma forma natural. E ela foi vivenciar, e principalmente de ter barrigas grandes, não é? E é engraçado porque ela vai regredir a uma situação de gravidez da mãe, em que ela era a terceira filha desta gravidez, em que ela percebia que a mãe, na segunda gravidez da segunda filha, aliás, no parto dela, a mãe tinha muito medo de ter aquela terceira filha, porque no segunda filha da mãe, né, peço desculpa o cacófato, ou seja, na segunda, quando a mãe estava a ter a terceira filha, não é, ela tinha muito medo de parir. Por quê? Durante a segundo parto da segunda filha, eram 3 filhas, ela tinha sofrido imenso porque tinha feito uma barriga enorme. E tinha sofrido imenso, e tinha tido a segunda filha em casa, tinha sido um parto em casa. E foi um parto muito difícil. Naquela terceira filha, ela foi para o hospital e tinha um medo enorme de se repetir a mesma situação que tinha se passado na segunda filha, mas o parto foi um parto fácil. Pronto. Mas, entretanto, ela manteve aquele medo enorme de ter um parto difícil. E aquela impressão marcou tanto o parto da terceira filha, que foi um parto fácil, afinal, marcou o parto da terceira filha de tal ordem que a filha que nasce de um parto até fácil ficou gravada com o medo de um parto difícil. E na regressão desta filha, né, ela vinha e vivencia o parto dela, né, e dizia: minha mãe tem muito medo de parir, minha mãe tem muito medo de parir. E isso nunca tinha sido relatado à filha. Ela sai da regressão e vai perguntar à mãe: mãe, tiveste medo de parir? Como é que sabe? Né? E ela relatou: porque eu vivenciei uma regressão assim. Portanto, e esses medos, e ela não sabia
da onde é que vinha este medo de parir e de fazer uma barriga grande. Ela disse, pois, porque no seu parto, eu tive um parto fácil, mas eu tinha tido uma gravidez enorme com a barriga imensa na minha segunda filha. Então, são medos inconscientizados que ficam guardados na memória, de facto, das pessoas e que muitas vezes a gente não sabe qual é a origem. Mas quando eu falo em desenvolvimento, voltando para o desenvolvimento, então falando desde a nossa origem perinatal até o desenvolvimento infantil, na primeira infância e consecutivamente na segunda infância, na adolescência e etc. E toda a epigenética que se refere à transformação genética pelos fatores ambientais, porque hoje a gente sabe que o nosso DNA não é um DNA, é um DNA mutável pelo ambiente. Portanto, isso é muito importante. A medicina hoje vem descobrir, a partir da neurociência, que o nosso DNA é um DNA mutável pela natureza, pelas nossas influências mentais. E isso é uma descoberta da medicina muito importante. Portanto, não me alongando tanto a isso, portanto, então, as pessoas que sofrem de fobia social têm uma herança espiritual carregadíssima de situações em que foram fortemente julgadas, em que sentem o medo de voltarem a serem julgadas, em que o julgamento lhes causou dor, sofrimento e, inclusivamente, morte, e em que a exposição pública lhes causou sofrimento, condicionando na vida atual, por exemplo, situações em que escrever, comer, falar em público, supostamente podem lhe voltar a fazer sofrer. Gerou mandatos como, se falar posso morrer, se escrever posso ser julgado, e por isso aqueles erros cognitivos que eu falei há pouco são gerados face a situações traumáticas. Portanto, para exemplificar tudo isso que eu vou falar de uma forma mais prática, eu vou fechar o capítulo das fobias sociais com o caso Júlia. O caso Júlia é o caso de uma jovem de 21 anos, estava com o 5º ano de medicina, quando ela teve essa regressão espontânea. Não foi uma regressão provocada, foi uma regressão espontânea. E a Júlia tinha uma ansiedade extrema na exposição social, portanto, tinha um pavor imenso de fazer, por exemplo, provas orais. A Júlia teve no primeiro ano do curso de medicina uma prova oral. Depois teve, neste 5º ano, uma segunda prova oral. Mas no primeiro ano, disse assim, após essa primeira prova oral, isso foi uma exposição que lhe causou tanta ansiedade, e as provas orais no curso de medicina só aconteciam quando a pessoa tinha uma nota inferior a 14 valores. Portanto, então ela jurou para ela própria que nunca mais faria uma prova oral, porque a ansiedade foi tão extrema que ela jurou para ela própria que nunca mais faria uma prova oral. Pronto, aconteceu novamente no 4º ano de medicina. E no 5º ano, a Júlia sofria ainda de ansiedade, exposição social, timidez excessiva, fobia em fazer provas orais, falar em público. A Júlia regrediu espontaneamente a uma situação em que tinha em suas mãos uns pergaminhos e, efetivamente, foi levada a julgamento pelo que escrevia. Portanto, regrediu a uma vivência do século XVIII, finais de 1700 em França, quando recebia uma sentença de morte. Você terá não somente o seu pescoço cortado, mas também as suas mãos e os seus pés. Portanto, neste momento, ouvia um grito, Auguste Comte, e ela dizia que acordou com esse grito sonante em seus ouvidos. Acordou dessa regressão espontânea. Depois, fazendo uma pesquisa sobre Auguste Comte, ela descobriu que Auguste Comte foi o pai do positivismo, portanto, pai da sociologia, em que se preconizava, sobretudo, a liberdade do pensamento. E, sobretudo, ela foi condenada à morte em França pelo aquilo que ela escrevia, pela liberdade de escrever.
Também o positivismo defendia o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O positivismo influenciou no Brasil várias reformas, inclusive a própria formação da República Brasileira, influenciou a Igreja Positivista e defendia, sobretudo, o abolicionismo. É muito interessante porque Júlia reencarnou no Brasil e nasceu no dia 13 de maio. E Júlia se sentiu sempre muito... qual é o adjetivo que eu posso utilizar? Dizia que sempre se sentiu muito... qual é o termo que eu utilizo aqui? Bem, eu já encontro o adjetivo. Ali naquela bandeira está escrito ordem e progresso, para mostrar como a ideia do positivismo influenciou a formação da República Brasileira e até a bandeira do Brasil. Mas, como eu estava a dizer, a Igreja Positivista influenciou inclusive o abolicionismo no Brasil e a libertação dos escravos, que depois veio a acontecer também no Brasil. E a Júlia se sentia de tal forma tão orgulhosa, é o termo, orgulhosa, é o termo, no sentido de que tinha nascido não no dia de Nossa Senhora de Fátima, porque é 13 de maio, mas sim no dia que se comemora no Brasil justamente a abolição da escravatura, que era um dia que se comemorava o abolicionismo no Brasil, que é engraçado, fazendo referência a Augusto Conde. Portanto, só para vocês terem em mente, e curiosamente, a guilhotina foi usada em França até a abolição da pena de morte em 1981, ou seja, na presidência de François Mitterrand. Júlia tinha um medo irracional de tudo que lhe prendesse o pescoço, de objetos cortantes, de tudo que fosse lâminas, pavor de tudo que lhe prendesse as mãos. Tinha a ver também com a pena de morte de cortar as mãos. Tinha fobias de falar em público e, portanto, tinha aquilo que a gente chama de uma fobia social, como aqui já foi definido. E, normalmente, quando as pessoas têm situações muito traumáticas, as pessoas depois desenvolvem órgãos de choque, que tem a ver com os órgãos em que foram lesionados nas situações traumáticas. Então, Júlia também tinha órgãos de choque, que tinha a ver com a cabeça, ou seja, tem a ver com a guilhotina, tem a ver com cefaleias frequentes, amidalites e todos esses processos tinham a ver com aqueles órgãos de choque que foram traumatizados. Portanto, efetivamente, tudo isso tem a ver com processos reencarnatórios difíceis que foram traumatizados naquela situação traumática de vida passada. Portanto, isso é um caso de fobia social. O que eu sei que hoje Júlia, portanto, passou por este processo e curou a sua fobia social. Fobia específica. Vamos trazer então agora um caso, vamos falar genericamente da fobia específica e depois vou trazer mais também 2 casos de fobia específica. A fobia específica, essa sim é muito mais frequente, essa atinge 11% da população, de uma forma geral, é mais comum entre as mulheres, trata, como eu já falei, de um medo irracional, desproporcional e incompreensível. E uma outra coisa muito interessante é que normalmente nós não encontramos uma razão para este medo quando nós fazemos uma história biográfica da pessoa. Ou seja, se nós vamos tratar assim, mas por que a pessoa tem medo, por exemplo, de elevadores? Portanto, as pessoas, porque eu acho que aconteceu isso. Mas se for procurar qualquer coisa racional que justifique isso, não encontra. Mas por que tem medo do escuro? Tirando aqui os médiuns que normalmente têm medo do escuro, não é? Ou medo dos espíritos. Pronto. Normalmente a fobia específica nós não encontramos uma razão específica na história do indivíduo que realmente justifique aquela sua fobia. Então, dentro de uma perspectiva espiritual, nós podemos encontrar essa razão aonde? Na nossa reencarnação. Não é? Então,
75% das pessoas com fobias específicas têm mais que um medo, também é interessante. Tem mais do que uma fobia. São mais frequentes acontecerem de uma forma mais precoce, o que também nós relacionamos com fatores reencarnatórios. Ou seja, enquanto a fobia social aparece mais na idade em que a pessoa se tenta afirmar, né, a questão da timidez, a fobia específica não, ela surge mais precocemente, o que também fala a favor. É engraçado, fez assim no seu pescoço. E outra coisa que a Júlia não suportava eram coisas no pescoço. Não suportava coisas que lhe prendessem o pescoço. Portanto, a fobia específica, ela acontece mais precocemente. Isso mostra o quê? A nossa memória de vivências anteriores. Isso, a criança volta com a memória ainda, a gente sabe que quando as crianças reencarnam, trazem ainda memórias do passado, não é? Então, que vão se apagando com a reencarnação. E muitas vezes há crianças que trazem memórias com tenridade, trazem memórias muito claras, que depois vão se apagando. Mas quando são memórias de reencarnação passada e são coisas muito marcantes, muitas vezes elas permanecem em forma de fobias específicas. Portanto, como eu disse anteriormente, isso já foi mostrado, podem ser classificadas de animais, ambientes, situacionais. Portanto, em termos de origem, de etiopatogenia, como eu disse, normalmente não possui uma história de trauma. 23% das pessoas têm uma fobia específica durante a sua vida. Portanto, 1/4 das pessoas que aqui estão, 1/4, se não teve alguma, ainda vai ter alguma. Portanto, dentre elas, mais do que 90% tem mais do que uma. Portanto, das pessoas que aqui estão, 1/4 das pessoas vão ter alguma, e dentro desse 1/4, 90% vão ter mais do que uma. Portanto, e eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes. Portanto, vocês podem aqui tentar escolher algumas dessas fobias. Por exemplo, fobia à dor é mais simples, uma odinofobia. Mas alguém pode imaginar que uma fobia de cães chama-se sinofobia? Há muitas pessoas que têm fobias de cães, mas não foi porque foram mordidos quando eram crianças, não é? E se a gente for procurar, mas foi mordido quando era criança, às vezes a gente pode encontrar isso na história biográfica, porque nem tudo está no passado. Atenção, de reencarnação passada. Algumas explicações e algumas justificativas que a gente pode encontrar em situações da vida atual, é verdade. Outras não estão necessariamente nesta vida. Por quê? Porque nosso tempo, a gente tem um tempo que nós estabelecemos, mas nossa memória é atemporal. Nós vivemos várias vidas, a gente sabe disso. E às vezes os esquecimentos nos favorecem. Portanto, e ainda bem que a gente não lembra de tudo que a gente já vivenciou, mas há memórias que a gente não esquece completamente e estão no nosso inconsciente. Então, há impressões que ficam. Por exemplo, e há pessoas que sentem algum constrangimento, por exemplo, com os gatos. E sabe-se lá por quê? Não é? Chama-se ailorofobia. E essa ailorofobia, que é a fobia dos gatos, pode não estar presente necessariamente na vida atual. Pode ser de uma vida passada, por exemplo. Ou, por exemplo, culorofobia, uma fobia aos palhaços. E algumas vezes explica-se quando nós somos criança e os nossos pais querem, porque querem nos levar ao circo, porque acham piada, e lá nem todas as criancinhas acham piada aos palhaços, não é verdade? Pronto, e podem desenvolver uma colorofobia, o medo do palco, topofobia, o medo da altura, portanto, aerofobia, acrofobia, ou aracnofobia, que esta é muito comum, das aranhas e etc. Portanto, então vamos contar agora o caso Cláudia, que não tem nada a ver com a nossa Cláudia aqui ao lado. Isso é um nome fictício, como também era o da Júlia. Portanto, a Cláudia desde criança tinha uma fobia do escuro. Isso é muito comum nos médios, como eu já disse, não é? Porque os médios pressentem qualquer coisa e por isso remetem que há qualquer coisa no escuro, mas porque veem o que está ali, mas não sabem o que é. Não era capaz de dormir sozinha, tinha fobia das relações sexuais, casou-se, foi incapaz de consumar o ato sexual, tinha uma relação preferencial com o pai e uma relação distante e conflituosa com a sua mãe. Portanto,
Os problemas atuais, medo em engravidar e, de facto, apesar dela conseguir consumar o ato sexual, posteriormente ela não conseguia engravidar. Havia ali um bloqueio na área da sexualidade muito grande. Portanto, ela em regressão percebeu que viu um episódio de abandono por parte da mãe e posterior violação em vida passada. Identificou o pai atual como um irmão protetor da vida passada. Ela tinha um irmão que tinha uma figura muito protetora em vida passada. Portanto, em regressão, ela fez uma reestruturação emocional dessa vida anterior, fazendo um perdão à mãe pelo abandono, também um perdão ao violador, uma reconciliação com seu papel de mulher, o qual ela negava. Portanto, era uma mulher que sempre se vestia de uma forma muito masculina, era uma mulher que tinha uma relação má, inclusive com as outras mulheres, com a sua mãe, tudo que tinha a ver com o feminino. Portanto, uma relação com seu papel também de mãe, que ela negava, portanto, ela recusava-se a ser mãe, por isso ela também não engravidava, e a possibilidade de engravidar na vida atual se consumou. Portanto, mais tarde, então, ela aceita conscientemente o filho, a possibilidade de ser mãe, portanto, ela conseguiu engravidar, perdeu a fobia em engravidar, engravidou, mas, entretanto, mesmo assim, teve um parto difícil, porque o inconsciente dela, o imaginário dela de ser mãe, ainda era um imaginário muito complicado. Portanto, ela ainda teve um parto difícil, porque ela recebe como filho, nesta vida atual, o violador do passado. Portanto, então ela perdoa, mas mesmo assim, essa relação energética com aquele violador não era uma relação fácil, apesar do perdão. Então ela teve um parto difícil, melhorou seu papel no feminino e melhorou a sua relação com a sua mãe na vida atual. Portanto, vou vos apresentar também o caso do João, que tinha uma fobia de lugares fechados, ou seja, uma claustrofobia. E o João era um médico de 45 anos, tinha uma fobia em asfixiar. Nomeadamente, ele não usava gravatas nunca, porque ele se sentia completamente asfixiado. Isso é muito comum nos homens. Mas, de qualquer forma, ele não conseguia usar gravatas, porque cada vez que ele colocava o nó, ele sentia se asfixiar. Este homem nasceu também, em regressão ele percebeu, depois confirmou com a mãe, que também é médica. Portanto, ele confirmou que ele nasceu com 2 circulares de cordão umbilical. Portanto, e quase asfixia mesmo quando ele nasceu. Ele sofria de asma desde a sua infância. Procurou ajuda em todos os tipos de medicina, nunca teve melhoras. Todas as vezes que ele sentia rejeitado, portanto, principalmente pelas mulheres, ele tinha crises asmáticas de quase morrer, ou seja, de facto ele não tinha qualquer tipo de melhora e era um asmático que não melhorava com quase nada, sendo médico e mãe médica. Portanto, ele fez uma terapia regressiva e vivenciou morte por abortamento e asfixia por 2 vezes. Ou seja, a mãe dele, nesta vida atual, que era médica também, antes de tê-lo como filho, tinha feito o aborto 2 vezes, antes de tê-lo como filho. E ele identifica, portanto, ele se identifica com esse papel de abortado 2 vezes antes, de facto, de viver nesta vida. E, de facto, sentiu-se asfixiar naquele processo de abortamento. Portanto, até que a mãe deu-lhe a possibilidade de vida nesta vida atual. Vivencia também vida passada onde fora enforcado, ou seja, mais uma vez, falta de ar. Nasce nesta vida atual com 2 circulares de cordão umbilical, ou seja, toda a vivência dele é de uma fragilidade nesta área da pescoço, pulmão, portanto, respiração. Tendência a amidalites e a perda de voz. Portanto, todas as vezes que ele se sentia rejeitado, tinha crise asmática e após ficava com falta de ar e perdia a voz. Tinha uma péssima relação às mulheres porque ele era extremamente desconfiado, achava que todas as mulheres iriam lhe abandonar, não conseguia, e até hoje ele é solteiro, porque ele conseguiu ter uma relação com uma mulher mais duradoura,
E é muito interessante que ele conseguiu ter uma relação com essa mulher, mas nunca realmente concebeu uma relação de casamento, por exemplo. Vive com ela, mas não se casou. Portanto, porque ele confia desconfiando. Depois, na reestruturação emocional, reconciliou-se com o feminino, mais confiança nas mulheres, melhorou a falta de ar, melhorou os sintomas de claustrofobia e fobia em asfixiar. Portanto, que era a fobia principal dele, era uma fobia específica. Portanto, é uma fobia no passado, mas que se transforma em doença no presente por causa do transtorno emocional que o João padecia. Neste momento ele está mais liberto, ou seja, libertou-se desta condição, inclusive porque esta mulher com que ele se predispôs a viver mais duradouramente teve a infelicidade, ou não posso chamar infelicidade, teve o destino de ter um acidente e ficou tetraplégica. E ele teve que se dedicar toda a vida agora para esta mulher. Portanto, ele teve mesmo que confiar e ela nele. Portanto, e de fato reestruturou emocionalmente esta vivência dele com o feminino, porque ele teve que se dedicar a cuidar do outro e deixar-se cuidar também pela vida, não é? Portanto, por fim, como é que nós podemos então encaixar essa dimensão espiritual do ser, entendendo as doenças, quer no físico, quer no psicológico, entendendo as dimensões do ser e o seu processo de doença? Portanto, qualquer desarmonia psíquica ou espiritual que nós tenhamos vai influenciar essa desarmonia celular ou física e gerar o processo de doença no corpo físico. Então, quando nós falamos em processo de doença na perspectiva espiritual para a doutrina espírita, nós estamos a falar de todo um processo que está em interligação do corpo físico, do corpo psicossomático, do corpo perispiritual e, enfim, do nosso corpo espiritual. Nós somos uma constante interligação de todos os nossos corpos. E quando falamos de um sintoma físico, de um sintoma psíquico, de uma fobia, nós não estamos falando só de uma fobia em termos psicológicos, porque esse sintoma psicológico também tem uma expressão fisiológica. Por isso é que eu disse no início, quando a gente fala num medo, numa fobia ou num pânico, a pessoa sente sudorese, sente taquicardia, existe aqui um equivalente físico desses sintomas. Portanto, existe uma transmissão para o nosso corpo físico de todo esse desequilíbrio, que também é um desequilíbrio emocional, fisiológico. Por fim, as fobias no presente, portanto, significam o desequilíbrio no passado. E quando eu falo desequilíbrio no passado, eu não estou só a remeter para um passado de vida passada. O meu passado é o instante em que eu comecei a palestra há bocado. É um passado que eu estou a remeter para toda a minha história transindividual. Todo o meu passado tem a ver com toda a minha história pessoal, toda a minha história reencarnatória e pessoal, desde o momento em que eu sou pessoa, desde o momento que eu sou ser espiritual. E quando eu falo nas fobias, nos meus medos, eu estou principalmente falando dessa estruturazinha a nível físico, que é a amígdala, que fica hiperativada no meu corpo físico. Então, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É isso que Emmanuel dizia. E toda essa repercussão psicológica tem essa repercussão fisiológica a nível do nosso cérebro. Então, nós não podemos falar de uma coisa sem ter uma tradução física ou fisiológica dessa componente psíquica. Para concluir, então, nós diríamos que as fobias no presente representam o desequilíbrio no passado. E o nosso papel, enquanto espíritas, enquanto seres em evolução, é sairmos dessa cortina aqui de dentro, cá para fora, nos libertando das nossas fobias, assim como dizia Augusto Conte, que é transformarmos-nos, não é, através do amor, porque se o conhecimento auxilia por fora, e isso é importante para que todos nós possamos nos conhecer, trazermos o conhecimento, é o que nós estamos aqui fazendo agora, nos informarmos através da medicina, só o amor socorre por dentro.
E como é que nós fazemos isso? E que isso que nos diz André Luiz é através dos Espíritos. Como é que nós fazemos isso? Nos libertando das nossas culpas do passado, que são as nossas algemas. Nos libertando das nossas dores interiores, que nos martirizam, porque isso é que nos faz nos assustar e mantermos-nos atrás das nossas cortinas do passado. Portanto, é através do amor a nós próprios, para que nós possamos também amar os outros e sermos melhores no aqui e no agora. Portanto, é assim que nós agradecemos a vossa presença, a vossa atenção e deixamos um bocadinho para podermos responder as vossas dúvidas, as vossas questões e aquilo que nós pudermos vos ajudar. Muito obrigada. A Dulce utilizou aqui o plural podemos, isto não é bem assim, pode. Então temos cerca de 10 minutinhos. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, olha, o Galvão, boa. Força, Galvão. Eu queria saber se no dia que é curada, nesta existência, pode mais tarde, numa próxima existência, disputar outra vez. Se ela é curada, ela é curada. Falou bem. Se ela for curada, ela é curada. Agora, se ela não for curada, ela pode recrudescer. Não é? Sim, mas quer dizer, ela a minha ideia é assim, ela é curada para a minha vida, para a minha vivência aqui e agora. Atual. Numa próxima vida, Bem, eu posso ter uma outra vivência e ela voltar. Eu estou respondendo de uma forma muito simplista, porque vamos lá ver assim. Nós sabemos que todos nós temos pontos frágeis, certo? Nós temos aqui fragilidades. E vamos supor que nós carregamos as nossas fragilidades reencarnatoriamente. Mas nós estamos também na vida para sabermos evoluir, para aprendermos a evoluir, para nos curar. Porque assim, todos nós trazemos dos nossos passados, e é isso que nos assusta, e é isso que nós trazemos, que nos impulsiona e que nos alimenta as nossas fobias, são os nossos traumas e as nossas vivências do passado, certo? Pronto. Mas as nossas vivências do presente nos levam a transcender os nossos medos do passado. Vamos supor que eu tenha do meu passado uma vivência traumática com minha mãe, por exemplo, com a figura materna que me levou à morte, por exemplo. E eu tenho uma má relação com minha mãe na vida atual. Pronto, então esta minha vivência com mulheres e com a figura feminina pode ser complicada na vida atual. Mas eu estou a viver agora, e através do perdão e através da doutrina espírita, aprendendo a transcender esse trauma. E posso vir até com uma mãe, neste momento, que me ajuda a transcender isto. Então, eu vou curar isto através da minha vivência atual, porque nós vimos para a nossa reencarnação, trazendo os elementos necessários para nos curar, entre aspas. Nós é que esquecemos disso tudo, certo? Porque nós, quando reencarnamos, nós vimos com aquilo que nós necessitamos para evoluir. Nós é que esquecemos disso tudo e transformamos essa existência às vezes em verdadeiros infernos. Nós nascemos na família certa, com os elementos certos, para aprendermos a transcender aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós é que transformamos as nossas vidas em verdadeiros infernos. Por quê? Porque esquecemos que vimos com o irmão com quem a gente se dá mal para aprender a se dar bem, com o pai com quem a gente se dá mal para a gente aprender a se dar bem, pronto. E etc. Mas podemos voltar numa outra vivência, numa outra vida, e termos traumas, outros tipos de trauma, e ficar lá o trauma do outro passado, que é isso que está a colocar, e reacender, não é isso? O problema do outro passado. Isso pode vir a acontecer, não vou dizer que não, mas efetivamente nós trazemos os elementos necessários nesta vida para transcender os nossos traumas. Obviamente nós podemos criar outros, não é? E normalmente, por exemplo, vamos supor que nós temos um problema que seriam nossos problemas básicos e elementares, por exemplo, se eu tenho uma depressão porque fui rejeitada,
ou se tenho uma depressão porque fui abandonado. Esses são os nossos problemas mais elementares e temos a tendência para voltar a, vamos lá dizer, recrudescer nesta solidão, neste abandono a nossa vida inteira. Mas nós temos a nossa capacidade de, tendo consciência disto, estando como espíritos conscientes, tendo essa consciência, trabalhar sobre isto mesmo, né? E é para isso que nós estamos cá. Quando nós não temos essa consciência espiritual, a gente passa pela vida e se calhar se revolta mais. Mas sendo espíritas e tendo a consciência de que nós estamos aqui com esse objetivo, que o objetivo é o progresso, nós temos que ter uma consciência diferente. Não sei se respondi ou se compliquei. O ideal é nós morrermos sim, mas com saúde. Não percebi. Nós o quê? O ideal é nós morrermos saudáveis. Eu posso uma reencarnação ou uma vida do hospital. O ideal é nós procurarmos vivermos saudavelmente, né, e não esperarmos procurar essa saúde quando estivermos à porta da morte, não é? Quando estivermos assim com a sentença já quase declarada, que a gente se lembre de, olha, agora vou viver saudavelmente. Que é o mais comum. Por favor, queria pôr duas questões. Disse há pouco que as fobias são questões trazidas de outras encarnações. Não só. Mas provavelmente durante a nossa vida também criamos fobias em virtude da nossa vivência do cotidiano. Quais são os casos mais significativos em que as pessoas podem criar uma fobia pelo facto de ter vivido determinada situação? Por exemplo? A segunda questão é, sinto uma certa curiosidade em saber se no consultório do médico psiquiatra entra algum doente com medo do médico psiquiatra. Ai, muitos. Quem é que não tem medo de um psiquiatra? Valha-me Deus. Muitos. Eu lhe digo, quem é que não tem medo de um psiquiatra? Eu lhe pergunto o contrário. Peraí, respondendo a segunda, né? Eu acho que é muito difícil ir a um psiquiatra, não é brincadeira, eu estou a falar a sério. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil se expor. Se expor é fácil. Ir ao médico eu acho que ninguém gosta. Quem é que gosta de ir ao médico? Por quê? Porque se expõe à sua doença, à sua fragilidade. Não é? Ou seja, quando nós vamos ao médico, de clínica geral, por exemplo, nós estamos à espera de um diagnóstico. Do diagnóstico físico. Atenção, isso já não é bom. Mas para um psiquiatra é pior. Nós estamos ali à espera de um diagnóstico psicológico. Isso é muito pior, porque mostra sobretudo e transparece a nossa fragilidade, a fragilidade humana. E eu acho que isso é mais delicado. E quando a gente vai ao psiquiatra, a gente está numa posição de muita fragilidade, porque a gente vai expor o que nos é mais íntimo. Isso só faz ao padre, entre aspas, para quem é católico, ou ao psiquiatra. Então isso não é nada agradável. Portanto, para quem não foi ao psiquiatra, é muito próximo para quem foi ao padre ou para quem vai ao centro espírita ali para fazer ali com o seu Lucas ou com o Tony, fazer ali um atendimento. Portanto, é muita exposição. Portanto, e não é fácil a gente se expor nas nossas fragilidades, porque ninguém gosta de estar frágil. Só respondendo à primeira questão, mas é assim, os psiquiatras também vão aos psicoterapeutas para terem essa experiência. Portanto, os psiquiatras também passam por esse processo. Respondendo à primeira questão, sobre as fobias, nem todas as fobias têm origem no passado. Atenção, se expressei mal. Portanto, algumas fobias, o que eu disse foi, as fobias específicas normalmente não se encontram razão, a maior parte delas, na vida atual. Então a gente questiona onde elas estão, provavelmente terão várias razões. Uma delas é a herança espiritual, estava lá em cima.
cá embaixo o desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, falamos desde a origem do nosso nascimento, que vai da concepção ao próprio desenvolvimento na vida atual, é outro fator, certo? Estava aqui aquele gráfico. Então, nós temos a herança espiritual, temos aqui o nosso desenvolvimento, que é muito importante. E dentro essa origem é muito importante, que é tudo aquilo que nós passamos na vida atual. Pronto, não é só vida passada. E, por exemplo, todas as situações traumáticas, bullying causa fobias, estresse traumático de guerra causa fobia, e não precisamos ir para coisas muito traumáticas. Por exemplo, todas as situações que nós vivenciamos na nossa infância que não são agradáveis podem acabar por gerar fobias. Por exemplo, nós não precisamos ir para coisas muito traumáticas. E há estudos que demonstram que uma violação causa uma fobia grave. Há situações que demonstram que situações que são repetitivas são mais traumáticas do que uma vivência traumática única. Por exemplo, se uma criança ouve repetidamente do seu pai: tu és terrível, tu és horroroso, tu és uma criança horrível, a criança vai acreditar que é uma pessoa horrível, que não presta para nada, vai criar um medo horrível de se expor porque não presta para nada. Certo? No desenvolvimento é um fator importantíssimo. Portanto, situações que são repetidas são mais traumáticas, muitas vezes, do que uma única circunstância muito traumática. Diga. A doutora, na primeira parte que estava a responder àquele senhor, respondeu que, portanto, não temos a um psiquiatra, estamos a expor. Eu falo por experiência própria. Acho que há um fator que nos magoa mais do que nos expormos. É as pessoas nos apontarem como malucos. Porque hoje em dia a sociedade ainda está muito mal evoluída e quem vai a um psiquiatra é maluco. Não é porque precisa de apoio. A maioria da sociedade ainda... Isso está a falar do preconceito social, não é? Por exemplo, o preconceito social também é outra coisa muito traumática, por exemplo, não é? Por exemplo, nós lutamos muito contra, mas aí não é um fator do psiquiatra, é um fator social. Né? Porque os psiquiatras não acham que quem vai ao psiquiatra é maluco, mas a sociedade é muito crítica ainda em termos de preconceito, e é verdade. Acham que efetivamente que quem precisa do psiquiatra é porque está desequilibrado, e nem sempre isso é verdade. As pessoas às vezes precisam do aconselhamento, às vezes a pessoa precisa simplesmente de alguém que os ouça. Não é? Pronto, e efetivamente não é porque está desequilibrado, às vezes é preciso a pessoa... Ouça uma coisa, eu volto para a questão desta prevalência. 25% da população portuguesa tem ansiedade, somos o país da Europa com maior incidência de participações de ansiedade. E quem é ansioso não é maluco. Né? Quem é ansioso, ponto. A segundo percentual de patologia psiquiátrica mais prevalente em Portugal é a depressão. Mas quem é que diz que deprimido é maluco? Aonde? Maluco, entre aspas, é aquele que perde, entre aspas, é aquele que perde o juízo de realidade. Um deprimido tem a noção do seu juízo de realidade. Portanto, não é maluco, quem é deprimido precisa do psiquiatra, não é maluco. Portanto, e nós lutamos imenso contra o preconceito e esta questão do tabu que existe contra ir ao psiquiatra porque é deprimido, porque é ansioso, porque tem uma fobia, etc. Eu fui professor para casa, estou a estudar psicologia e ele diz que não é só o preconceito de ir ao psiquiatra, é também só o de ir a um psicólogo. Porque às vezes é só por falar, desabafar com alguém, ter alguém que não julga a pessoa. E em Portugal há muito esse preconceito de julgar as pessoas por irem a um psicólogo. É verdade, mas o psiquiatra tem mais este peso. Por quê? Porque o psiquiatra pode medicar. E ao medicar, existe também o preconceito de fazer uma medicação. Porque parece que dá a tonalidade de que por precisar da medicação, e às vezes é necessária, não é? É mais maluco do que só ouvir. Está a perceber? Pronto. Eu concordo com o que está a dizer, mas entre ouvir só e fazer uma medicação, parece crer que é mais maluco. E não é. Certo? Pronto. Não há esse tipo de preconceito, é uma coisa normal, por exemplo, ir
um psicólogo, mas em Portugal sou eu. Claro que não, e é verdade. Mas só para complementar aquilo que está a dizer, por exemplo, se a pessoa necessitar, e às vezes, e ainda bem que falou nisto, porque me faz lembrar de uma questão que é muito importante e que é fundamental, e eu não estou a puxar sardinha à minha brasa, que é, muitas vezes, é mais do que necessário fazer uma medicação. E sem qualquer preconceito em relação à medicação psiquiátrica. Porque às vezes um ansiolítico é uma salvação para uma pessoa. Fazer um antidepressivo é um milagre na vida de uma pessoa. E não estou a puxar sardinha à minha brasa. Eu vou explicar o porquê. Porque eu vou dizer aqui uma questão. Aquela imagem que eu coloquei aqui, daquele cérebro mais primitivo que todos nós temos, é a região do nosso cérebro que atrofia quando uma pessoa tem uma perturbação da ansiedade ou da depressão, que é a região do nosso hipocampo. Sobre estresse crônico, sobre depressão crônica, aquela zona do cérebro, que é uma zona mais primitiva que todos nós temos, que é o nosso cérebro reptiliano, atrofia. E ainda bem que é a única zona do nosso cérebro que desatrofia quando a gente usa medicação, quando a gente usa não desatrofia. Como é que está provado? Em exames de neuroimagem, porque ainda bem que eles existem. Porque os exames de neuroimagem mostram que os doentes que usam medicação desatrofiam aquela área do cérebro e as pessoas que não usam medicação não desatrofiam. Consequência, a perda de memória. Como é que a gente observa isso? As pessoas que têm depressão crônica ou ansiedade crônica não têm boa memória. Impossível terem boa memória. Por quê? Porque aquela região do cérebro que ali está atrofiada. Qual é a forma de ajudar a desatrofiar? Fazerem medicação. Então, onde é que está o preconceito contra a medicação? Estão a perceber? Eu próprio chegava a responder às minhas colegas de trabalho que se calhar eu indo ao psiquiatra tomando medicação tinha a cabeça mais lúcida que qualquer uma delas. Exatamente, e é verdade. E é verdade, porque alguma vez a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro em se regenerar, e hoje em dia, quem é que nos mostrou isso? Foi a partir do ano de 2000, quando o Prêmio Nobel de Medicina demonstrou que nosso cérebro regenera. Portanto, e o Prêmio Nobel de Medicina mostrou que as nossas células daquela região do cérebro são capazes de regenerar. E uma das formas que isso pode acontecer é através do uso de medicação psiquiátrica, entre elas os antidepressivos. Doutora, posso fazer só uma questão? Então, a doutora falou aí na situação de várias regressões que fez essas senhoras que... Não são só senhoras, atenção, foi um senhor também. De repente só senhoras. Estou a brincar. Quer dizer que há muitas situações que nós temos traumáticas, psicóticas e psiquiátricas que poderão ser tratadas e curadas através da regressão que nós fazemos para resolver esses problemas? Algumas são. Atenção que eu não coloquei nenhuma situação psicótica. Disse psicóticas. E ainda bem que disse, porque eu aproveito para dizer, situações psicóticas normalmente são contraindicações para as regressões. Algumas situações de fobias, e coloquei aqui várias situações de fobias, porque as fobias são as maiores indicações para as terapias regressivas. Pronto. Por isso é que trouxe algumas situações de regressão que foram tratadas através, algumas situações de fobias que foram tratadas através de regressão. Porque as fobias são das maiores indicações para as regressões. Mas não é a única forma de tratar as fobias. Existem outras formas de tratar as fobias. Por exemplo, algumas das fobias que são perturbações da ansiedade também se tratam com ansiolítico e com antidepressivos. Sem fazer se necessário, porque nem todas as pessoas têm condição e suporte psicológico para fazerem regressões. Porque as regressões é preciso ter muita capacidade emocional para as fazer, porque senão desequilibram-se mais. São 10 e 10. Pronto. Bem, antes de acabar então, eu gostava de agradecer a vocês todos pela atenção e vos desejar um bom ano e umas boas jornadas nesses aniversários, 15º aniversários do Centro de Cultura Espírita das Caldas. Obrigada.